Queremos dar as boas-vindas a todos que estão conosco nessa transmissão. Queremos agradecer a sua companhia, a sua parceria. Queremos mandar um beijo, um abraço, dizer da nossa saudade de todos com quem convivemos, com quem nos relacionamos e da nossa esperança de que logo, logo isso tudo acabe, nós possamos voltarmos a ter nossos encontros presenciais. Mas até lá, eu espero que o Senhor nos ajude a nos manter conectados. E esse é um dos momentos, uma oportunidade. Eu quero dizer da nossa alegria e podemos orar agora e iniciar esse culto de gratidão ao nosso Deus, como nossa oferta ao Senhor. E eu convido você a orar nesse momento. Pai querido, nosso Deus, nós queremos agradecer a oportunidade que temos agora. Queremos te pedir por este mês, o mês de maio, mês consagrado às famílias. Nós queremos pedir a Deus uma bênção especial a todas as famílias que sofrem, que choram com pessoas enfermas, ou famílias que estão enlutadas, famílias que estão desempregadas, famílias que estão desanimadas por conta da doença emocional, da aflição emocional que está vivendo. Nós pedimos a Deus que a bênção do Senhor, como o Senhor chamou Abraão para abençoar todas as famílias da terra, nós pedimos a Deus que o Senhor nos dê capacidade para abençoar também todas as famílias da terra e pedimos que a tua bênção em nós seja também a bênção nossa sobre as famílias que nós temos contato e que nós influenciamos. Que a bênção do Senhor continuamente esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, tudo em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, tudo em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. És Deus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem
contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente. Olá, amada Igreja do Senhor. Durante todo o mês de maio, nós vamos estar falando sobre família, os desafios de ser família, especialmente em tempos de coronavírus, quando nós estamos em casa. Quem não está no serviço essencial está em casa e tem havido muitas dificuldades nesses ajustes por conta desse maior tempo que a família está vivendo junto e a família não estava preparada, né? O mundo não estava preparado, ninguém estava preparado e verdadeiramente há uma nova família, há novos desafios para a família. E durante o mês de maio, a Igreja Batista Esperança vai estar trazendo à luz esses assuntos e clamando ao Senhor que venha um novo tempo para as nossas famílias. E eu como família, você como família, como parte da família, nós sejamos sim parte da solução para os problemas familiares. Então, eu quero nesse momento fazer uma oração. Pai amado, nós te pedimos por nossas famílias. Nós te pedimos, ó Deus, de forma especial por cada casal, marido e mulher. Queremos te pedir, Senhor, por esta bênção que é a família. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga entendimento, o Senhor traga um novo tempo, o Senhor traga um novo olhar de cada parte, de cada integrante da família, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem de melhor, que é podermos nos enriquecer e também trazer riqueza para a nossa família, como contribuições, iniciativas, perdão, respeito, amor, todas essas dádivas que o Senhor nos deu para desenvolvermos primeiro em nossa casa, em nossa família. Te peço por cada filho, por cada filha, por quem já casou, que já agora traz para a família os netos, as netas, e alguns até já os bisnetos e as bisnetas. Que venha socorro da parte do Senhor para todas as famílias, de forma especial as enlutadas, as que estão com seus integrantes, algum deles ou delas, enfermos e enfermas, para quem também, ó Deus, está com a sua família em estado de desemprego, de desânimo, seja qual for o desafio, a nossa oração nesse momento é que venha um tempo maravilhoso de parceria, de união, de respeito, de grande amor e, acima de tudo, ó Deus, de criatividade. É a nossa humilde oração agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu já estava falando, amada igreja, todos que estão conosco nessa transmissão, o assunto é família. E é um assunto que me inspira e me desafia. E a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele começa dizendo que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, e realmente estamos mesmo,
porque a palavra do nosso Deus traz essas testemunhas. E hoje nós chamamos a vida de uma família no Novo Testamento, que foi uma família que inspirou Paulo. Paulo estava preso na masmorra romana, e ele então dali escreve uma carta a um jovem pastor em Éfeso, o nome dele era Timóteo, e Paulo então faz Timóteo lembrar da fé que ele havia herdado da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. E o texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus em 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo aqui traz à memória a fé que ele ressalta aqui como uma fé não fingida sobre a vida desse jovem pastor, que Paulo era discipulador dele, ele caminhava com Paulo, ouvia Paulo, caminhava com Paulo, ouvia os conselhos de Paulo, olhava para Paulo como mentor e também como exemplo. E Paulo então traz agora a lembrança de Timóteo sobre a fé que ele havia recebido da avó e também da mãe. As testemunhas hoje são essas duas mulheres que influenciam também a vida de Timóteo. Timóteo também é uma das testemunhas hoje. E nós vamos ver sobre a importância e o impacto que essas duas mulheres exercem na vida desse jovem pastor e que serve aqui de pano de fundo para a carta que Paulo escreve ao seu jovem discipulando, né? E aí Paulo ressalta uma fé não fingida. Que fé é essa? É uma fé verdadeira, é uma fé honesta, é uma fé à prova de todo e qualquer obstáculo, é uma fé que agrada a Deus, é uma fé aprovada, é uma fé que, apesar de que ele era jovem, mas a sua fé já era uma fé madura, porque ele havia recebido da sua avó e também da sua mãe, agora eram judias, agora convertidas ao cristianismo, e essas mulheres, elas marcam de forma maravilhosa, de forma operosa, a vida de Timóteo, e Timóteo a vida da sua igreja em Éfeso, e tantos quantos mais estavam ao alcance, já que Timóteo também estava cuidando não só de Éfeso, mas possivelmente de igrejas aos arredores, melhor dizendo. E aí eu quero trabalhar agora nesse primeiro ponto sobre essa herança, essa importância que começa em casa, que começa na família, que começa em casa. E nós eu costumo pensar que nós estávamos vindo de uma correria tão doentia, uma correria tão louca, que nos faltava tempo de cuidar melhor da nossa casa, da nossa família. Mas agora não, agora o tempo nos sobra. O que nós temos que fazer agora é administrar esse tempo para que haja um tempo de qualidade, um tempo proveitoso, para que nós possamos sim dar a nossa contribuição, o nosso amor em forma de atitude para com a nossa família, seja para com os filhos, as filhas, né? Como no meu caso, que já tem uma neta, talvez você também não tenha neto, mas talvez já tenha, nós possamos sim contribuir da melhor maneira com a vida dos nossos e das nossas, porque você não está nessa família, você não caiu aí de paraquedas. Você está nessa família, como eu também tenho a minha, porque Deus deseja usar a nossa vida para ser bênção na família, e também Deus deseja que nós sejamos parte da solução para todos os nossos problemas familiares. E eu me sinto privilegiada, honrada, de que Deus apostou tanto em mim, me dando uma família, para que eu possa ser parte da solução dessa família para a glória do seu nome. E aí eu quero compartilhar com vocês a história de uma outra mulher, né? Aqui temos duas mulheres, Loide e Eunice, e eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher. O nome dessa mulher é Susana Wesley. Ela viveu no século XVIII
a família dela, né, os pais dela geraram 25 filhos, 24 filhos, e ela era a caçula. E Susana Wesley, que recebeu também, com certeza, dos seus pais, uma marca, uma influência muito forte, ela leva essa marca e essa influência para a vida da sua família. Ela casa com um pastor Samuel, ali na Inglaterra, e eles juntos geraram 19 filhos. Que família grande, né? Nós diríamos. E ela, naquela época, século XVIII, não haviam as escolas para crianças. As crianças eram educadas em casa. E Susana Wesley tirava parte do dia, quando os filhos faziam 5 anos de idade, eles começavam a aprender a ler, aprender a estudar a Bíblia, e todo aquele ensino básico era feito em casa. E ela, essa mãe, Susana Wesley, ela marca a vida da sua família, não só pela escola que ela produz, mas também pela marca espiritual que ela imprime na vida da sua família, como esposa de pastor, mas também como mãe, não é? Ela marca toda uma, não só uma família, mas toda uma comunidade, pela forma como ela vive, como ela ama o Senhor, como ela se volta para o Senhor. Então, Susana Wesley, casada com o pastor Samuel, um determinado dia, eles estavam dormindo e a casa pegou fogo, né? A casa incendiou. E os vizinhos correram e foi quando a família conseguiu acordar, mas as chamas já estavam bastante adiantadas. E o relato diz que nesse dia ela estava doente, Susana Wesley estava doente, mas havia uma senhora que estava cuidando das crianças, e quando ela acordou, né, por causa das chamas, do incêndio, que a casa estava incendiando, a ajudante pega as crianças e vai levando para onde os pais já estão lá embaixo, a casa tem andar, e quando elas chegam lá, eles sentem falta quando o pastor conta todos os filhos e procura todos os filhos, eles então percebem que está faltando um filho, é o John. E o John ficou para trás, está em um quarto que ele tenta descer as escadas, mas as chamas já estavam muito altas e o John não consegue mais descer. E ele fica isolado em um quarto. E lá nesse quarto, o John sobe em cima de uma mala, segundo o relato, e um vizinho consegue vê-lo em cima dessa mala. Então, 3 vizinhos se juntam, fazem uma escada humana, um homem sobe em cima dos ombros do outro, até o terceiro conseguir resgatar a criança. E quando a criança chega ao pai, o pai se ajoelha juntamente com os resgatadores e eles oram, agradecendo ao Senhor, porque a casa pegou fogo. Os documentos, tudo que tinha na casa havia pegado fogo, mas a família estava intacta. E o John, de 5 anos e meio, estava salvo pelas mãos generosas daqueles 3 vizinhos. A partir dali, Susana, a mamãe, percebeu que da forma como Deus havia salvado esse filho, ela que por 2 vezes tentou subir as escadas, mas não conseguira, por causa das chamas e da sua debilidade física, ela percebeu que ao receber o filho, que estava destinado à morte, né? Depois até ele escreve que foi um tição tirado do fogo, fazendo uma referência a Zacarias, né? Tem um texto sobre o tição tirado do fogo. Então, a mamãe Wesley percebeu que aquele filho era escolhido, havia algo especial. Deus o salvara de forma sobrenatural por um fim específico. E a partir dali, Susana Wesley continuou educando a família, mas aquele filho de forma especial. Aos 11 anos, John Wesley, pelo relato, foi já para escolas, mesmo uma família muito pobre, mas era uma família respeitada, amada, cuidada. E aos 11 anos ele já vai sendo direcionado para estudos, e esse homem sozinho
também teve a ajuda do irmão Charles, mas esse homem sozinho, com a ajuda do irmão e também da mãe, que foi não só uma intercessora, mas também uma educadora, o John Wesley, ele é considerado o filho ilustre do século XVIII de toda a Inglaterra. Ele sozinho, como pregador que ele se tornou, ele era um homem muito temente a Deus, que amava a Deus, que estudava, era um homem de oração, um homem que escreveu vários livros. Ele também fundou o metodismo, né? A igreja metodista vem desse movimento, e a Inglaterra do século XVIII estava completamente à deriva no processo moral, e John Wesley, juntamente com a sua família e uma grande equipe, ele consegue trazer um avivamento bíblico, espiritual para a Inglaterra do século XVIII. E esse homem é, sim, uma bênção, marcado profundamente pela oração, pelo olhar, pela educação e pelo cuidado do lar e da mãe de Susana, a mãe Susana Wesley. Eu quero só, para fechar essa história tão linda, tão empolgante dessa mãe que apenas tinha essa dedicação com oração e também com a devoção a Deus, é que muitas vezes o relato me confidenciou, o relato que eu li, que muitas vezes o pastor Samuel não estava em casa e ela fazia então culto doméstico, ela juntava a família para o culto, e era tão marcante, era tão impactante, que muitas vezes vinham vizinhos de longe para participar desse culto, e muitas vezes até juntando 30, 40 pessoas no culto doméstico desta família, deste lar. Tão grande era o impacto e a unção poderosa do Espírito de Deus, que marcou e que marca até agora. Ela entra também como testemunha, que Hebreus 12 fala: estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha, e Susana Wesley é uma testemunha sim, para nos encorajar, para nos abençoar com a família, com a nossa família do século XXI, e ela então marcou a vida desse grande avivalista britânico, né? E que deixa para nós um acervo, né? Uma herança gloriosa, para que nós também venhamos a deixar a nossa contribuição. E só para terminar a palavra sobre Susana Wesley, apesar dos 19 filhos que ela tinha, né, depois os que iam crescendo, certamente iam sendo dirigidos para as escolas das suas devidas respectivas idades, mas há um relato também que diz que quando Susana Wesley levantava o avental e cobria a cabeça, era hora de todos silenciarem em casa, porque Susana estaria orando. Era o sinal de que ela estava no momento particular a sós com Deus. Quando ela pegava o avental e cobria a sua cabeça, era hora de silêncio, porque Susana estava em contato profundo com o seu Salvador e com o seu soberano Senhor. Que palavra gloriosa! Hoje nós estamos vendo a avó Lloyd, a mamãe Eunice e aqui uma outra mamãe, a mamãe Susana Wesley, que apesar de ter 19 filhos, ela não se omitiu na responsabilidade, no cuidado e no zelo de educar, de doutrinar, primeiro em casa, a vida da sua família, dos seus filhos e filhas, para que essas vidas fossem depois oferecidas a Deus como oferta suave ao Senhor. E eu queria chamar a sua atenção aqui. Onde nós estamos? Como estamos fazendo? Que não temos nos dobrado diante do Pai, clamando que os nossos filhos e as nossas filhas, primeiramente, sejam ofertas doadas ao Senhor e depois ao mundo para uma carreira secular, se assim eles vierem a decidir. Que a nossa vida, sim, seja pautada no zelo como mãe, como avó, como bisavó, pautada no nosso desejo de oferecer a nossa família como oferta ao Senhor, para o louvor da sua glória e para que o mundo veja o que Deus pode fazer através do zelo de uma avó, de uma mãe ou de uma bisavó.
Que Deus, então, nos abençoe. E eu concluo aqui o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar está nas recomendações de Deuteronômio sobre o povo que estava chegando na nova terra. Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 2, ele diz assim: desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, versículo 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa palavra aqui é uma palavra tirada do chamar dos judeus. O que é o chamar? É a parte principal, a essência da lei. A essência da lei está aqui. Isso aqui é uma oração. Os judeus cantam essa oração, ensinam sobre essa oração. E Moisés, então, está orientando o povo que está chegando nessa nova terra, uma terra que teria que ser conquistada, Canaã, e que eles deveriam ter um procedimento diferente das outras famílias que ali haviam vivido, e inclusive também daquelas famílias que eles, por 430 anos, viram lá no Egito. Aqui tem uma nova ordem para a família, para os chefes da família, para a liderança de Israel. E eu chamar a essência, como eu já falei para vocês aqui, a herança, e tem algumas coisas aqui muito importantes. Versículo 2. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, aqui nós temos 3 gerações. Da mesma forma, como eu falei no primeiro ponto, sobre a avó, a mãe e o neto, são 3 gerações. Aqui também nós temos 3 gerações. Que gerações são essas? São as gerações que Deus está orientando os pais, os filhos e os netos. Essas 3 gerações deveriam ser orientadas através do chamar, essa oração tão importante e preciosa que os judeus nos deixam como herança. E a primeira coisa que eu quero destacar depois dessas 3 gerações é que aqui no versículo 4, quando ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles estavam vindo de uma herança de muitos deuses, né? O Egito tinha muitos deuses, o Canaã também, mas Israel tinha só um Senhor, o único Deus. É por isso que o primeiro mandamento diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor. Amarás, pois, o Senhor. É assim que começa a prioridade da nossa vida. O primeiro amor da nossa vida tem que ser o Senhor. Com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa ousadia, o nosso primeiro amor tem que ser do Senhor. E um Deus único, um único Senhor. E eles teriam que ensinar a família, ensinar aos liderados. E essa oração, que é o chamar, deveria ser feita 2 vezes pela manhã. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando, quando se deitar e quando se levantar. Essa oração deveria ser feita. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, o único Senhor. Somente a Ele. Há nenhum outro Deus. Então aqui, o primeiro aspecto do chamar é sobre a unicidade de Deus. Um único Deus, um único Senhor. Não há outros deuses, mas somente um único Senhor.
E a segunda coisa era ame, ame. Porque quando nós obedecemos uma lei só para obedecê-la, ela pode se tornar um legalismo. Mas quando o amor permeia essa lei, aí nós vamos primeiro amar e servir com toda a alegria do nosso coração ao Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E aí ele começa que todas estas palavras, e aí essa oração vai ganhando corpo, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência, quer dizer, todo dia, ao acordar, ao deitar à noite, todos os dias, manhã e noite, persistência, durante o primeiro ano, durante o segundo, durante o terceiro, durante o quarto, durante todos os dias, até que isso esteja bem firmado na nossa mente, no nosso coração. Ensine a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Quantas iniciativas, quanta criatividade para que a palavra pudesse ser ensinada, enraizada, memorizada, cantada, né? E todas essas iniciativas para que a palavra pudesse achar lugar na nossa mente, no nosso coração e na mente e no coração da família. Memorizada, 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 memorizada até que se tornasse um hábito. E aí eu quero também chamar a atenção sobre o Salmo 119. Que salmo precioso. Eu vou deixar apenas um versículo do Salmo 119, mas é o salmo que mais fala sobre a palavra. 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem a palavra de Deus memorizada, exercitada, compartilhada, cantada, e enfim, ela jamais será esquecida e ela abrirá para nós um caminho com luz. Como diz, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho, para que eu possa tomar as decisões certas e eu ter uma caminhada com a bênção do Senhor e com clareza, para que eu não venha tropeçar. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar e quero chamar a atenção aqui para um outro protagonista, que é o pastor Russell Shedd. Ele já morreu, mas ele já morreu com mais de 80 anos, e em um congresso que eu estive, ele contou uma ilustração maravilhosa, como foi que ele aprendeu grego. O pai dele era missionário na Bolívia, e ele, com a família, os irmãos e irmãs, o pai saía para fazer as visitas pastorais, e quando o pai voltava, ele ficava brincando com os filhos, esperando muitas vezes o almoço. E ele colocava a Bíblia em grego na mão dos filhos, e ele ficava recitando de cor os textos em grego. E os filhos tinham que ficar fiscalizando para ver se ele conseguia, se ele faria o inédito de recitar o texto em grego, né? Então, foi assim que Russell Shedd passou a amar o grego, e aos 25 anos, esse homem que era exegeta, comentarista, publicou a Bíblia Shedd, entre outras, escreveu vários livros, era conhecido no Brasil e fora do Brasil. Russell Shedd aprendeu o grego e aos 25 anos ele já era doutor no grego, porque ele aprendeu com o pai, na infância, a amar a palavra, a exercitar, a conhecer a palavra profundamente para a glória de Deus. Eu encerro aqui o segundo ponto sobre o chamar, essa oração preciosa, gloriosa, que vem para nós hoje como um recurso a mais, um socorro a mais para que a gente obedeça ao Senhor e comece ainda hoje o nosso culto doméstico, para que a nossa família possa memorizar e viver e decidir caminhar com o Senhor através da excelência da sua palavra e também de andar na sua presença. Amém? E o terceiro ponto, nós voltaremos para Timóteo, em 2 Timóteo 1:5, quando Paulo ressalta
a importância do trabalho desse jovem pastor. E eu quero então concluir com os conselhos que Paulo deixa aqui para esse jovem que tinha sido marcado pela avó e pela mãe. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo diz no versículo 6, ele traz mais uma recomendação para Timóteo. Diz para ele, versículo 6, por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então, outra característica preciosa, além da fé não fingida do versículo 5, no versículo 6, Paulo chama Timóteo para manter aquecida a chama do dom. Ele não diz que dom é esse, mas sabemos que os dons foram distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, que ficou aqui para consolar-nos, dar consciência do pecado, da justiça e do juízo, e também para capacitar a igreja a andar segundo os ditames do Espírito Santo. E Paulo, então, traz essa segunda recomendação, Timóteo: mantenha viva a chama no seu coração do dom que você recebeu por imposição das minhas mãos. Segunda característica. A terceira está no capítulo 2, no versículo 1. Portanto, você, meu filho, ele está falando a Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Aqui Paulo está chamando Timóteo para se tornar um multiplicador. Assim como ele havia sido recebido de Paulo e ele havia se tornado um discípulo, um pastor, agora ele deveria levar adiante essa palavra. O que ele tinha ouvido, agora ele tinha que repassar e também levar a outros homens fiéis, homens aqui é homem e mulher, fiéis, que fossem também capazes de levar a outros. E nós sabemos que todos os discípulos e apóstolos do século I levaram isso muito a sério, e Jesus nos desafiou a sermos suas testemunhas até os confins da terra, e a ensinar a outros. Eu ensino a alguns e esses vão ensinar a outros, e esse processo chama-se ser multiplicador para a glória de Deus. Então, já vimos aqui, Timóteo, a não abrir mão de uma fé não fingida, uma fé verdadeira, à prova de qualquer obstáculo, manter o dom aquecido, quer dizer, funcionando, não levar uma vida de crente apenas pelo ritualismo, mas levar adiante o dom aquecido que ele tinha recebido por imposição de mãos. No capítulo 2, versículo 1, ele está sendo desafiado a ser multiplicador, a levantar outros e outras para levar adiante. E a quarta e última característica que eu quero destacar aqui no ponto 3 é que o versículo 3 do capítulo 2 diz: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Voltando aqui no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, no 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que palavra! E aí ele diz, portanto, versículo 8, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 8. Que coisa linda! Uma fé não fingida, aquecer o dom, manter aquecido o dom que recebeu por imposição de mãos, ser um multiplicador do capítulo 2, versículo 1 e 2, e agora, quarta característica, ser um bom soldado de Cristo e não se envergonhar nem do Evangelho, nem de Paulo. Eu quero terminar minha palavra dizendo que quando uma mãe e uma avó vê esses frutos para o louvor da sua glória, é motivo de grande alegria. Por quê? Porque esse caráter, essa espiritualidade, ela foi forjada, ela foi trabalhada, ela foi enfatizada, ela não veio de graça. Ela foi sendo construída ao longo da história, ela veio como bênção para a vida dessa família. E essa família vai colher esses frutos maravilhosos. E Timóteo, então, deu todos esses frutos. E alegrou o coração do seu pai espiritual, que foi Paulo,
mas deve ter trazido muita alegria para sua avó, Lloyd, sua mãe, Eunice, e para nós que hoje estamos sendo edificados pelo testemunho, pela palavra da verdade. Eu quero terminar aqui com o Salmo 16, versículo 3, quando ele diz que quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, os nobres, em quem está todo o meu prazer. Capítulo 16 de Salmos, versículo 3, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, eu diria também os nobres, os excelentes, em quem está todo o meu prazer. Que nós venhamos a ser, assim, notáveis, como foi Lloyd, Eunice, Susana Wesley, o pai do pastor Russell Shedd e tantos outros homens e mulheres que se dedicam incansavelmente na pregação, no ensino, dia e noite, todas as horas, para que os nossos filhos, filhas, netos, netas, bisnetos e bisnetas conheçam a Deus como único e suficiente Salvador e decidam amá-lo com toda a força durante toda uma vida. Assim eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus, o Deus que chama Abraão para abençoar todas as famílias da terra, o amor de Jesus Cristo, que deixou discípulos e nos chama a testemunhar e a fazer discípulos em toda a terra,
o poder do Espírito Santo nos dando criatividade ao falar da palavra, quando nos sentarmos, quando nos levantarmos, andando pelo caminho e em todos os segmentos da nossa vida. Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém.